Boa noite a todos. Boa noite. O tema que me foi proposto nessa noite pelo ECAC, desonestidade, me fez caminhar espiritualmente em várias direções, em razão de uma circunstância. A desonestidade, lamentavelmente, está presente em todas as estradas da vida e permeia todas as pessoas. A desonestidade é a lepra, é o câncer da alma. Meus amigos, há uma obra do apóstolo Francisco Cândido Xavier, uma obra extraordinária que eu recomendo, e esta obra é Verdade, Caminho e Vida. E tem, numa das passagens da obra, uma frase que eu vou enunciá-la pausadamente e até repeti-la, porque eu gostaria que todos os corações que estão ouvindo agora, nesse momento, avaliassem, pensassem, raciocinassem o que o Espírito Emmanuel, esse Espírito de luz, entregou para Francisco Cândido Xavier e pela psicografia de amor chegou até nós. Esta frase, ela diz exatamente o seguinte: por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda e interroga o homem que trouxeste. Eu vou repeti-la. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? Este é o grande sentido, é o grande propósito da vida, e todos nós teremos esse encontro marcado. Todos nós receberemos essa pergunta. Nenhum de nós ficará livre, ou poderá se fugir, ou se evadir desse encontro que nos espera, porque a vida física, passageira, rápida e transitória, ela logo ali termina, e nós teremos esse encontro espiritual. Que trouxeste? Qual é o propósito e o sentido da vida? Estudar, trabalhar, casar, ter filhos, ganhar dinheiro? Não. Isto não é sentido nem propósito da vida. Isso é um meio de se viver. Propósito da vida é quando nós temos generosidade, quando nós estendemos a mão para aquele que necessita, quando nós temos a caridade moral com a pessoa que precisa, que está caída. E eu pergunto a vocês todos:
o desonesto, aquele que passou uma vida inteira a enganar, a embair, a lograr, a tirar vantagem. O desonesto, aquele que prospera, aparentemente prospera, enganando, ludibriando, corrompendo, mentindo. O que ele leva neste encontro que todos nós teremos quando o corpo físico for deixado, os restos mortais, no caixão ou cremado? O que nós entregaremos? Nós entregaremos o que nós somos, a luz que nós iluminamos. Nós entregaremos as nossas atitudes, os nossos gestos, a nossa verdade, jamais a desonestidade. A desonestidade, ela conduz o ser humano a um tal estado mental, a uma vida que ela se torna um vazio, porque ele só enxerga pelo egoísmo, pelo orgulho. Ele entende que a vida é ter muito dinheiro, é ter o carro do ano, é poder ter muitos bens materiais. E a vida não é apenas isto. A vida é trabalho, a vida é recompensa, a vida é dignidade, mas jamais pagando o preço da desonestidade. Há uma passagem que eu me recordo agora e que faz com que todos nós meditemos, do grande Francisco Cândido Xavier. Certa ocasião, um modesto agricultor do interior de Minas, casado, com 2 filhos e uma pequena chacrinha, foi enganado por um vizinho, e ele assinou, naquela época, assinou uma nota promissória e foi colocado um valor bem maior do empréstimo que ele tinha solicitado. E ele simplesmente, ele perdeu tudo. E a esposa, desgraçadamente, se suicidou. E esse homem ficou sozinho, com 2 filhos para criar, abandonado, perdeu tudo que tinha e pranteava e chorava a morte da esposa, que não suportou aquela situação toda. E este homem chegou até Chico Xavier e contou a história. Chico, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para recuperar o que era meu? Para me vingar dessa maldade imensa, dessa desonestidade absurda que fizeram comigo? E o velho apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier, deixou uma frase imortal. Ele abraçou o homem que chorava aos prantos e disse a ele: meu filho, nada tens a fazer. A sentença já está lavrada. A sentença do mundo espiritual já está lavrada.
e a lei de ação e reação ocorrerá para o equilíbrio das coisas da vida. Nada faça, meu filho. Vou orar por ti. A tua vida, ela vai se modificar. E não te esqueça, não faça nada contra aquele que lhe roubou e causou todo esse sofrimento. A sentença já está lavrada. Meus amigos, 3 anos depois, aquele homem tem a felicidade de encontrar uma companheira, uma jovem companheira, que assumiu seus 2 filhos e foi lutar lado a lado com ele, e começaram a refazer a vida. Aquele homem que havia enganado e que tirou todos os bens, os poucos bens, o pobre coitado do agricultor, aquele homem sofre um acidente e ele fica, aos 32 anos, tetraplégico. Perde tudo que tinha e tudo que tomou dos outros. E, por incrível que pareça, a sua esposa o abandona. E ele termina a vida, desencarna num catre miserável de uma subhabitação. Meus amigos, a desonestidade, ela não perdura para sempre. Não vos enganeis com aqueles que roubam, que assaltam, que prosperam com a droga, que prosperam com o dinheiro da coisa pública. Não vos enganeis. A sentença está lavrada. E a vida desses irmãos miseráveis receberá, pela lei de ação e reação, a devida justiça. Há um caso em São Paulo, muito conhecido, de um prefeito do interior da cidade de São Paulo, que cometeu o ato mais ignóbil que um gestor da coisa pública pode cometer, que é o desvio da merenda escolar. No nosso país, milhares, milhões de crianças desse país vão à escola para ter a oportunidade de comer naquele dia. E ainda assim, há desonestos que desviam o dinheiro da merenda escolar e cometem um sem número de patifarias, porque são atraídos pelo poder, são atraídos pelo dinheiro, e eles liquidam e destroem vidas e esperanças. O desonesto é alguém que vive nas sombras, vive se escondendo, arrumando desculpas. Ele vive, a vida dele é uma eterna inquietação. O desonesto pode ser um homem muito rico, pode ser um pobre, independe de classe social. A honestidade é algo que se traz na alma e no coração, é uma inclinação que se tem
filhos do mesmo pai, da mesma mãe, com idêntica educação. Um é correto e um outro é desonesto. Por quê? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, com a mesma educação, e um tem uma tendência para um lado e uma outra tendência para o outro lado. Isto é a realidade do mundo dos espíritos. As pessoas vêm para a Terra, que é um mundo de provas, expiações, de sofrimentos, e aqui elas dão vazão ao que elas verdadeiramente são. Uns conseguem dominar as paixões, uns conseguem superar as paixões, a cobiça, a inveja, o egoísmo, e outros se deixam dobrar e vencer e cometem atos da maior miséria humana, enganando as pessoas, no lar, na família, na sociedade, nos amigos. E o retorno, repito, o retorno será muito pesado, extremamente pesado. Meus irmãos, nós temos que fazer um esforço, e esse esforço da mente, da alma e do coração de vocês é que eu faço um apelo, um derradeiro apelo, para que vocês tenham presente algo que todos aqui sabem, mas só quando a dor e o sofrimento bate à porta é que a gente se lembra. O ser humano, por incrível que pareça, ele vive como se fosse viver eternamente. A eternidade é do espírito. Esta vida, nós temos um corpo material, que uns mais, outros menos, todos aqui vamos desencarnar. Todos nascem e todos morrem. É tudo muito rápido. E viver na dignidade, na honestidade, na paz da consciência, viver em paz consigo mesmo, em paz com Deus, em paz com a sociedade, em paz com as criaturas, poder dormir, poder ter um sono tranquilo, de que não enganamos, não roubamos, não furtamos, não cometemos nenhuma desonestidade de qualquer ordem, pequena, média ou grande, é sempre uma desonestidade. Meus irmãos, viver honestamente, dignamente, é uma vida que vai acompanhar a viagem eterna do Espírito para todo sempre. Todos os que estão aqui nessa sala e os espíritos encarnados que certamente estão nos assistindo, todos aqui desencarnarão e retornarão. Todos nós retornaremos, porque nós temos resgates a fazer, nós temos que viver momentos de grande alegria e felicidade. E daí eu retorno com a pergunta: qual o propósito e o sentido da vida? Qual o propósito e o sentido da vida? Ser desonesto?
embair, lograr, tirar vantagem. E aí, de uma hora para outra, de um momento para outro, surge o acidente, surge a dor, surge a doença e surge o desespero. Meus amigos, eu poderia falar inúmeros casos aqui, mas eu tenho certeza que vocês, pessoas inteligentes, experientes da vida, sabem de que, lamentavelmente, a desonestidade neste mundo, ela é absurda. E o sofrimento deste mundo, ele também é muito elevado. Tudo que acontece com qualquer um de nós, tudo que fizermos, a ciência quântica, ela explica, tem uma repercussão. O mal que eu fizer a este senhor, a esta senhora, isto terá uma consequência, isto terá uma repercussão. Todo mal, toda desonestidade, ela se propaga e ela simplesmente produz, pela lei de reação, um efeito ao contrário. E o desonesto é o grande enganado. O desonesto é o grande traído. O desonesto é aquele que mais perde. É aquele que tem o maior prejuízo. Porque o prejuízo dele é um prejuízo espiritual. Há de acompanhá-lo ao longo das existências aquela mancha que ele só poderá retirar quando se arrepender, sofrer e reparar. Tudo que fizermos de mal passa necessariamente por 3 estágios: o arrependimento da maldade, o sofrimento da maldade e a reparação. O que eu vou fazer? Meus amigos, eu me dirijo aos vossos corações com uma certeza e com uma esperança. A certeza de que cada um de vocês irão refletir um pouco sobre as modestas palavras que eu acabo de proferir. E quero vos dar uma certeza que eu tenho com todas as forças da minha alma e do meu coração. Só existe um caminho para se ser feliz. E este caminho não passa pela estrada pantanosa e lamacenta da desonestidade. Ele passa pela estrada de luz que Jesus, no Evangelho do amor, deixou para nós. Vós não vivereis só essa vida. Outras vidas vos esperam. Outras vidas virão. E elas serão, com certeza, infinitamente melhores na medida que vocês forem aquilo que Jesus pediu: puros de coração. Sejais puros de coração, e vós tereis vida em abundância. É a promessa de Jesus. É o que eu desejo a todos vocês. Por essa reflexão, tenham a certeza de que o amigo celeste, ele nos espera
E, quando a pergunta for feita, que trouxeste, poderão dizer: eu trouxe os meus erros, os meus equívocos, mas eu trouxe dignidade, honestidade, respeito, confiança, amor, caridade, solidariedade, compaixão. Este é o caminho para ser feliz. Não há outro caminho. Esse foi o caminho do Mestre que ele nos apontou. A nós cabe, humildemente, agradecer a Deus pelo envio do seu Filho, nos mostrando o caminho. O caminho nós temos, basta agora que todos nós trilhemos esse caminho do bem. Muito obrigado.